passar para a palavra do nosso Deus, a mensagem que o Senhor preparou para todos nós nessa noite. Nós temos refletido no Evangelho de Marcos. Hoje, o texto da nossa reflexão é Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41. Convido você a abrir a sua Bíblia. Se possível, deixe ela aberta para que nós possamos refletir no texto. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Eu vou fazer a leitura desse texto, eu peço que você acompanhe. Um texto muito conhecido sobre Cristo Jesus. Uma ocasião em uma tempestade que alcança ele e os discípulos no meio do mar da Galileia. Diz assim a palavra de Deus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo da multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, a tua palavra lida diante de nós é uma pequena história, mas poderosa. Mostra quem o Senhor é, quem Jesus, o homem Deus, é. Ele é o Deus verdadeiro. Apesar de ser 100% homem, ele é 100% Deus. Jesus é aquele que tudo pode, porque nada lhe é impossível. Obrigado, Pai, por essas palavras lidas, e que o Espírito Santo, o Consolador, e aquele que é o nosso guia, aquele que ilumina as nossas almas e o nosso coração para o entendimento da Santa Palavra, possa nos ajudar nesse momento. Que no abrir da minha boca e no ouvido dos meus irmãos, cada um de nós saiamos daqui alimentados por Ti. Essa é a oração que eu faço, Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Esse texto é muito conhecido, como eu disse, né? Fala de confiança. Fala de confiança. É um foco, é uma perspectiva em mostrar a confiança que nós devemos ter em Cristo Jesus, mas como principal aspecto desse texto, ele busca responder quem é Jesus. Quem é Jesus? Mas nós precisamos falar de confiança um pouco para entender, inclusive para aplicar esse texto em nossas vidas. E a pergunta que eu faço inicialmente para cada um: você sabe o que é confiança mesmo? Você sabe o que é confiança? Eu faria outra pergunta. Você sabe o exato momento quando você está confiando em algo verdadeiramente? Quando você coloca e põe uma confiança em algo e você tem a certeza que naquele momento você confiou de verdade? Talvez você não tenha esse momento na sua vida. Uma confiança plena. Falo de confiança plena mesmo. Aquela confiança que você entrega e não olha para trás. Fala assim: se der certo ou se der errado, eu confio que o melhor foi feito. E vira as costas e anda assim de maneira tranquila, em paz. Existem coisas na vida que a gente faz com uma confiança verdadeira, uma confiança pura, uma confiança plena. São poucas coisas que nós fazemos assim. Geralmente,
são coisas de pouco valor, que nós temos uma confiança realmente genuína, extremamente genuína, e que nós deveríamos ter com coisas de mais valor. Via de regra, as nossas confianças, elas são assim, meia confianças. Eu vou dar 2 exemplos de uma meia confiança e eu vou dar um outro exemplo de uma confiança plena, confiança verdadeira. A meia confiança, eu vou me usar como vou dar um testemunho aqui, né? Então, vou falar de mim para falar do que é uma meia confiança. Meia confiança. A Dani sabe muito bem disso. Eu fico muito alerta com pequenos detalhes, questões de segurança, tal, em casa. Acho que o ambiente de trabalho, né? Eu trabalhei muito tempo na mineração, quase 10 anos na mineração, e mineração é um grau muito máximo de segurança que a gente tem para ter várias coisas, né? Porque senão, eu lembro que eu já dirigi na mina, do lado daqueles fora de estrada, não sei quem já teve, já viu o que é um caminhão fora de estrada, né? Rodas que dá 3 vezes o nosso tamanho, apesar que 3 vezes o meu tamanho não é muita coisa, mas dá 3 vezes o tamanho do Carlos, né? Assim, caminhões realmente gigantes, né? E na mina, infelizmente, já tivemos casos em que caminhonetes que nós dirigimos eram esmagadas por esse caminhão, né? Então, você tinha que ter atenção máxima. E outra coisa, o caminhão passa em cima da caminhonete e nem viu o que passou, porque às vezes ele está com uma carga de 240 toneladas, né, numa caçamba. Então, mesma coisa que passar numa folha de papel e nem vê que passou. E isso e várias outras coisas. Então, o grau de segurança é muito alto. E aí, a gente acaba replicando esse negócio para dentro de casa. É lógico que isso é bom, não estou falando que isso é ruim, mas a gente acaba sendo o chato sempre, né? E eu tenho, por exemplo, algo assim, eu confio muito na Dani no cuidado que ela tem com os meninos. Confio. É claro que eu confio, né? Eu confio muito mais nela do que em mim para cuidar dos meninos. Só que uma coisa típica do dia a dia, se a Dani estiver brincando com o Daniel, bebezinho, ali no sofá, e ela está do lado, eu sei e eu confio que ela está ali cuidando do Daniel, protegendo o Daniel, né? Só que se o Daniel fazer que vai virar, e eu sempre estou, quando tem essa cena, eu estou ali, um olho no peixe e um olho no gato, né? Eu não consigo nem concentrar nenhum e nem outro. Se ele fizer que vai só dar uma rolada, eu vou colocar a mão lá. E aí você perguntaria, mas você não falou que confia na Dani? Tanto que eu confio que provavelmente a mão que chegou lá primeiro foi a da Dani. Só que é uma meia confiança, percebe? Eu confio que ela vai lá colocar a mão, mas a minha mão vai, porque vai que ela não segura o bebê, né? Homem geralmente é assim, né? E mãe é um negócio meio ninja, né? Tá aqui pegando aqui nas costas, sem ver. É daquele jeito que os irmãos, é quase que o Fábio no gol, né? Então, assim, mãe é algo surpreendente. A gente está ali desconfiando de tudo, né? E eu tenho isso. Agora, existe confiança plena. Eu vou dar um exemplo muito bobo, eu já falei ele aqui em outros momentos na igreja, mas geralmente a confiança plena, uma confiança perfeita, excelente, quando nós temos ela, a gente nem percebe que a gente tem ela. Vou tentar só esclarecer aqui para não ficar uma conversa de doido, né? Assim, a confiança mesmo, que você confia em algo verdadeiramente, de uma maneira muito, aquela confiança 100%, quando você precisa dessa confiança, você nem se atentou para essa confiança. Isso é uma confiança mesmo. Ao passo que você nem percebeu que passou no meio de você um sentimento de confiança. Isso é confiança. E eu vou dar um exemplo claro que todo mundo vai entender nessa noite. Quem chegou aqui na igreja hoje, né, e chegou e fez isso aqui, ó. Quem fez isso? Ninguém. Sem perceber, ou sem ter o sentimento. Todo mundo que entrou aqui confia 100% nesse banco. Ou você entrou aqui, será que eu preciso confiar naquele banco que eu vou sentar? Pode ser que ele não me segure, pode ser que ele segure. Alguém passou por esse sentimento aqui, hoje, quando sentou aqui na igreja? Isso é confiança plena. Você nem precisa ser lembrado que esse banco vai te segurar. Por quê? Porque você confia nele. E a verdade, isso é até
um belo desleixo nosso, porque pode ser que um dia esse banco aqui esteja desparafusado. E aí a gente experimente o chão, né? Mas isso é confiança plena. Veja só, você não precisou ter o sentimento de confiança. Você não precisou aqui entrar e ser adestrado com a sua mente, com o seu coração, que você precisaria confiar nesse banco para sentar. Todos nós chegamos aqui da maneira mais natural, mais simples possível, como a gente sempre faz quando chegamos aqui num domingo para cultuar à noite. A única coisa que nós fizemos foi sentar. De maneira despreocupada. Isso é confiança plena. E lembra que eu falei, geralmente confiança plena a gente tem coisas de pouco valor. Qual que é o valor em confiar num banco? É nada. O interessante é que nós temos o aspecto da plena confiança em coisas de pouco valor. E nós não temos essa confiança nas coisas de grande valor, a quem nós deveríamos, de fato, confiar plenamente. Irmãos, esse texto, que é um texto simples, é um texto que eu poderia aqui fazer uma abordagem quase que humanista, e dizer assim, irmão, você está passando por uma tempestade na sua vida, Jesus é aquele que Ele vai acalmar a tempestade da sua vida, Ele vai fazer com que a volatilidade do dia a dia que você tem no seu trabalho, na sua família, nas suas coisas, Jesus é aquele que vai apaziguar. Ele pode apaziguar, Ele pode fazer tudo isso. Ele pode fazer com que o mar revolto, de fato, se acalme. Ele fez, continua fazendo. Mas, de uma maneira muito simples, direta, aplicando já o ponto central desse texto. Esse texto quer trazer uma primeira verdade. Jesus, Ele é o dono de todas as coisas, e por isso todas as coisas lhe obedecem. E só quem é Deus pode fazer isso. Esse texto foi escrito relatando essa história de Jesus acalmando uma tempestade para dizer, Jesus é Deus. Esse é o ponto central do texto, tá, irmãos? Ponto central do texto. O Evangelho de Mateus procura responder uma pergunta: quem é Jesus? Quem é Jesus? É isso que está sendo procurado em cada uma das páginas do Evangelho de Marcos. E, a partir do texto que nós lemos, diante dessa pergunta, quem é Jesus? Jesus é aquele que acalma as tempestades, que acalma o mar, que tem o domínio sobre toda a criação e sobre as coisas da natureza. Esse é Jesus. É por isso que lá no último versículo está justamente isso, os discípulos em temor, dizendo assim, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E é por isso que esse texto, ao passo que está respondendo quem é Jesus, e Ele é o Criador de todas as coisas, e por isso tem o domínio sobre todas as coisas, inclusive sobre a natureza, Ele é alguém que nós deveríamos plenamente confiar as nossas vidas, de maneira plena, profunda, real, verdadeira. E o texto traz algo mostrando para nós que Jesus, até na sua humanidade humilhada, encarnada na história, ele ainda continua tendo domínio sobre todas as coisas. Até quando ele pareceu fraco, ele é aquele que pode, com o poder da sua palavra, fazer com que tudo se acalme. Diz o texto que naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Jesus, lembremos, né? Ele estava contando as parábolas. Quem esteve aqui nos últimos domingos sabe que nós refletimos em torno das parábolas, especialmente as parábolas que falam da semeadura, da semente, do grão de mostarda, a parábola também da candeia. Jesus estava contando histórias, a multidão ouvindo, o povo ouvindo, alguns entendendo, outros não entendendo, mas certo é que Jesus, e ele disse várias outras parábolas, é assim que fechou a última parte do texto de Marcos, falando que outras parábolas Jesus contou. Só que Jesus, irmãos, ele, como eu disse, ele está em sua humanidade, encarnada, vivendo as mazelas de um corpo que sofre também o cansaço.
E aí ele fala assim, vamos para o outro lado. Vamos entrar no barco. Já estava no barco, na verdade. E vamos para o outro lado do mar da Galileia. E despediu a multidão. E levaram consigo como estavam no barco. E outros barcos o seguiam. Ou seja, foi um grupo com Jesus, nenhum barco. E foram outros barcos, né? Lembrando que Jesus não tinha só 12 discípulos, que era o corpo apostólico, os 12 apóstolos. Jesus também tinha outros discípulos. E vai um barco acompanhado de outros barcos naquela travessia. No versículo 37, diz que levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Irmãos, é óbvio que ia bater o medo nesses homens. E, veja só, estamos falando de, inclusive, uma parte do grupo dos discípulos que eram pescadores. Provavelmente sabiam que naquela região, ali no mar da Galileia, apesar de ser um mar pequeno, relativamente pequeno, um mar de água doce, mas a geografia, as cadeias montanhosas em torno do mar da Galileia, fazia como que alguns ventos, de maneira muito repentina, pudesse agitar as águas daquele mar. E isso acontece, inclusive, nos tempos atuais. Essa geografia não mudou, de forma que o mar parecesse, ou, de fato, estivesse enfrentando uma tempestade, ao ponto que um barco poderia, de fato, espedaçar, e aqueles homens morressem, né? Quem não é do ramo do mar, né, igual eu, né, o pouco que eu já andei assim, nunca naveguei em águas profundas, né? Um pouco a gente vai ali no mar um pouquinho mais raso, quando dá uma marolinha, o barco dá uma balançada diferente, a gente já fica meio assim, ressabiado que vai acontecer. Imagine um barco em tempestade, porque diz o texto que levantou-se grande temporal. E o texto quer chamar a atenção para que Jesus estava na popa, e ele estava dormindo. O dormir de Jesus aqui pode ter algumas implicações, e provavelmente de um homem que dorme cansado. Cansado. Jesus, em seu ministério terreno, cansou, irmãos. Ele não era super-homem, não. Ele não fazia parte dos quadrinhos de super-heróis, onde que super-heróis não cansam, como é o Superman, por exemplo. Não. Jesus, em seu ministério terreno, ele cansou. E provavelmente ele estava tirando aqui um cochilo, ele estava dormindo porque ele estava cansado mesmo. Só que ele também não estava aqui dormindo com um sono tão pesado. Ele não acordou porque o sono dele era muito profundo, porque ele estava muito cansado. Ele dormiu como quem dorme, tendo a consciência plena que ele está debaixo da missão do seu Pai, cumprindo aquilo que deve ser cumprido, fazendo aquilo que tem que ser feito. Ele sabe qual é o ponto inicial, sabe qual é o ponto do meio, sabe qual é o ponto final. Por isso, ele poderia dormir tranquilamente. O próprio Jesus sabia que ele chegaria ao outro lado do mar da Galileia para cumprir, inclusive, uma missão específica. A mensagem do próximo domingo. Ele vai atravessar o mar. Uma missão vai ser feita. Uma missão específica vai ser feita. E por isso Jesus tem a consciência que pode bater vento para lá, pode bater água para lá, pode fazer tudo. Ele vai chegar do outro lado e ele está dormindo tranquilamente. Só que os discípulos, e aqui pode parecer o texto estranho para nós, assim, os discípulos parecem estar fazendo algo razoável. O barco estava quase afundando, o negócio ia virar, o leite ia entornar, Marlene. E a coisa ia ficar feia. E como que ia acontecer aquilo ali? Jesus está dormindo. Então, os discípulos, que parecem muito, muito conosco, esses homens vão atrás de Cristo Jesus, assim, Jesus, o Senhor está dormindo no ponto. A coisa está ficando feia. O Senhor parece que está aí, ó, esqueceu da gente. Como que nós parecemos com esses discípulos? Porque nós temos a mesma impressão de Deus. A gente acha que Deus está nesse mesmo travesseiro, numa popa de um barco, dormindo, em várias questões da nossa vida. A gente acha exatamente isso. A gente se sente abandonado com Deus, ou que Deus não tem uma atenção conosco, ou que Deus está fazendo com que a coisa tome uma proporção que é para nos afundar mesmo.
por vezes a gente tem esse sentimento que Deus está trabalhando assim conosco. Esses discípulos, assim como nós, parece que esqueceram do que Jesus já tinha feito até aqui. De todas as maravilhas, de todos os milagres, esse texto narra um milagre. E Jesus até aqui já tinha feito pelo menos dezenas ou centenas de milagres. E aqueles discípulos viram os milagres de Cristo Jesus. Aqueles homens, assim como nós, tinham tudo em suas mãos para crer que Jesus, Todo-Poderoso, e que tudo Ele pode fazer. E que se Ele está no barco, e nós já ouvimos muito bem isso, né? Se Ele está no barco, meu, pode ficar tranquilo e descansar tranquilo. Porque Jesus tudo pode, mas apesar daquela vivência próxima que aqueles discípulos viram de Jesus, curando pessoas, expulsando demônios, vejam só, Jesus lidou com ordens que não eram naturais, ordens espirituais, como os demônios, e Jesus expulsou vários daqueles demônios. E aqueles homens ainda tiveram a sua alma roubada, solapada, por aquilo que nós chamamos de medo e desconfiança. Quando o medo sobrevém a cada um de nós, irmãos, a primeira reação natural dos nossos corações e das nossas almas é desconfiar. Quando o medo sobrevém, a gente já desconfia de várias coisas. Fechou aqui? Aqui, beleza. Quando o medo sobrevém, irmãos, nós desconfiamos. A gente desconfia da nossa sombra. A gente desconfia de tudo, né? Eu, de vez em quando, já falei assim, apesar que tem hora que a gente vê uns alertas assim que é de Deus mesmo, né? Isso aqui é de Deus. Porque me vem um alerta assim, às vezes um cachorro do vizinho começa a latir lá do outro lado da rua, aí o outro cachorro late aqui, aí outro cachorro late aqui. Eu falei assim, eu penso assim, tem gente aqui, rondando aqui, eu não sei, pode ser algum ladrão, deixa eu ir lá, começa a desconfiar que eu não fechei a porta da sala. Aí eu levanto a cama, vou lá e confiro. E você não sabe o que acontece, Roger? É quase que uma estatística, depois eu vou começar a anotar, quase 50% das vezes, a porta está aberta de fato, né? E eu fecho ela e não falo nada no outro dia com a Dani, né? Porque se eu falar, já sei que eu vou ouvir, né? Você fala com você para fechar a porta, toda vez que você entra, aí a gente já sabe, né? Mas realmente, né? Aí, na verdade, isso não é desconfiança. Eu confio no meu esquecimento. É por isso que eu vou lá e vou lá fechar a porta, né? Eu sei que eu esqueci. Eu já dou como certo que eu esqueci a porta. Mas quando vem o medo, é isso. Nós ficamos desconfiando de todas as coisas o tempo todo. E é exatamente o que aconteceu nesse texto aqui. Está relatando. Os discípulos tiveram medo. E pelo medo que eles tiveram, eles começaram a olhar para Jesus e talvez desconfiar de Jesus. Eles olharam para Jesus e falaram assim, eu sei que esse homem curou muita gente, eu sei que esse homem fez com que pessoas impossibilitadas de andar, andassem. Eu sei que ele fez cego, passasse a ver, eu vi isso. Eu vi que pessoas cheias de demônios tiveram seus demônios expulsos, nós vimos isso. Mas eu acho que talvez mar não é a praia desse homem. Controlar o mar, aí também já é coisa demais. Eu não sei o que esses homens estavam na cabeça. A gente pode até lembrar da mitologia grega, né? A mitologia grega vai colocando a cada um dos deuses um determinado poder sobre determinadas áreas. Você tem o deus do mar, o deus do céu, o deus da terra, o deus daquele pedaço de terra, do outro pedaço de terra. E eu não sei se poderia ser a cultura grega o que estava envolvendo aqueles homens, que eles poderiam desconfiar, passar na mente deles assim, eu acho que mar não é coisa desse homem. Desse departamento, ele não entende muito bem, apesar de tudo que eles viram. E Jesus, irmãos, é algo no ministério de Jesus, ele está progressivamente se revelando, se apresentando e mostrando que ele é o Filho de Deus. E por causa disso, diante daquele cenário, em que os discípulos vão lá, acordam Jesus, diz que o texto aqui, na verdade, o versículo 38, né? É o medo e o espanto daqueles discípulos, falando, mestre, não te importa que pereçamos.
esses homens que estavam vendo Jesus, eles estavam ali. Ele é Deus ou não é Deus? Ele é filho de Deus ou não é filho de Deus? Ele é o Messias ou não é o Messias? Estamos em dúvida. Aqueles homens, eles deveriam ter a consciência que o enviado de Deus, sendo o próprio Deus, tem poder sobre todas as coisas. Esses homens conheciam os textos antigos, o texto da antiga aliança. Esses homens conheciam os salmos. Esses homens deveriam olhar para o Salmo 89, versículo 9, e ver que está lá como está descrito: dominas a fúria do mar quando as suas ondas se levantam, tu as amainas. Eles tinham que ter lembrado que aquele que estava diante deles, é aquilo que o salmista, lá no Salmo 89, fala, é aquele que domina a fúria do mar. Mas o que eles podem, eles correm e falam assim: não te importa que pereçamos. Diz o texto que Jesus desperta, e ele repreende o vento e diz ao mar: acalma-te, emudece. O emudece aqui, ele já tinha dito essa palavra para inimigos de ordem espirituais. É o mesmo emudece dito a demônios. Cala-te, emudece. Ei, me obedece. Parou. É isso que Jesus faz com o mar em fúria, irmãos. O mar está totalmente em fúria, e o que Jesus diz é: acalma-te, emudece. Diz o reverendo Augusto Nicodemos, né, ele olhando um pouco mais detalhado esse texto, ele fica pensando naqueles que estavam com Cristo Jesus no barco, e olhando Jesus dando aquele sinal, e naquele mesmo momento, Rubinho, o mar fazendo simplesmente assim, ó, calmou, parou, virou uma piscina. E ao ponto que ele faz uma ótica muito interessante, diz que outros barcos acompanhavam. Agora imagina quem estava nos outros barcos, e eles só tinham eles mesmos para se olharem, né? Olhava aqui uma meia dúzia de pecador, né? Uma meia dúzia de gente que nunca tinha feito nada, né? Pessoas desprezadas, olhando assim, aquele mar tremendo. A única coisa que eles podiam era se agarrar em si mesmo, em pedaços do barco. Nós estamos falando de outros barcos. E aquelas pessoas sem entenderem nada, com aquela agitação. De repente, quem estava nos outros barcos só viu a coisa ficar assim, ó. Porque eles não ouviram Jesus dizer. Eles não estavam no mesmo barco que Jesus. Mas de repente o mar se acalma. Pensa os discípulos tendo que explicar para os outros que estavam nos outros barcos. Você não sabe o que Jesus falou. Foi Jesus que acalmou aquilo ali. E aqueles homens talvez duvidando, falaram assim: Jesus? Como assim que Jesus acalmou? O que ele fez? Ele falou assim: ele só falou e o mar obedeceu. E aqueles homens falam assim: não pode. Pode parecer estranho, porque Jesus tinha curado, expulsado demônios. Mas, irmãos, a violência da natureza, e nós experimentamos isso até hoje. Olha quantas coisas a humanidade já conseguiu controlar neste mundo. Quantas coisas nós controlamos. Quantas coisas. Coisas, muitas vezes, que são extremamente agressivas. O homem consegue controlar. O homem consegue colocar aqui numa redoma. Pense até numa bomba atômica. Aquilo que o homem consegue colocar num negocinho desse tamanho, aquilo vira uma bomba. Consegue controlar coisas impressionantes. Mas veja só como nós não conseguimos controlar a força da natureza. Em nenhum aspecto. Não sei quem viu a reportagem ontem ou anteontem. Uma enchente, e eu vi a filmagem em 50 minutos, o que aconteceu ali no Texas. Em 50 minutos, toda uma região foi tomada de água de uma maneira tão surpreendente, que inclusive algumas pessoas morreram. A fúria da natureza é algo que nos espanta. E sabe qual é a nossa reação frente à fúria da natureza? Nada, nenhuma. E Jesus, o Deus homem, chega para o mar agitado e diz: acalma-te, emudece, me obedece, fica calmo. Acabou. E diz que o mar tranquilizou naquele momento. E Jesus olha para aqueles homens, e obviamente que isso aqui é uma grande pedagogia. Jesus está ensinando para aqueles homens, dando mais uma prova incontestável de quem ele é o Filho de Deus. E é por isso que Jesus fala até ali: vocês precisam de mais provas, vocês precisam de mais milagres, por que vocês são tímidos, por que vocês estão com medo? É isso que Jesus está perguntando. Por que vocês não tendes fé? Quantas provas mais serão necessárias?
O que Jesus está querendo fazer é forjar aqueles homens, aqueles discípulos que estavam com medo de uma tempestade, de um mar da Galileia, de um pequeno mar da Galileia. Jesus está moldando aqueles homens, preparando aqueles homens, porque uma tempestade ainda maior viria. Eles viriam um Cristo crucificado, aquele que acalma o mar crucificado, morto com seu sangue e todo desfigurado numa cruz. Aquilo poderia abalar a fé daqueles homens. Mas o que Jesus está mostrando para eles, que Ele é Deus, ao ponto de poder, e veremos isso na frente, né? Ao ponto de poder mudar a realidade da maior de toda a ordem natural, que nenhum de nós consegue fugir dela. Falei da força da natureza, que aos nossos olhos é algo que a gente não consegue controlar. Mas há algo ainda maior na natureza que nenhum de nós controlamos e temos força para controlá-la e para barrá-la. A morte. Quem pode barrar a morte? Quem pode chegar para a morte e dizer assim: emudece, fica quietinho aí e me obedece, sai daqui, morte, e vem vida? Nenhum de nós. Jesus, irmãos, é aquele que tudo pode. É aquele que acalma o mar, uma tempestade. É aquele que pode dizer para todos nós, na situação mais terrível da nossa vida, inclusive a própria morte. É Ele quem tem o poder para nos livrar das situações mais difíceis da nossa vida. Se Ele quiser. Eu não estou aqui para prometer que Jesus vai acalmar as nossas tempestades e nos tirar disso tudo que nós vivemos. Assim, Jesus, Ele vai fazer isso conosco. Talvez Ele não queira. Talvez até o fim da nossa vida, nós naveguemos em mar que balançam muito e façam até o nosso barco quebrar. Mas nós deveríamos ter a plena confiança que se o barco quebrar, a gente se afundar e afogar e estiver morto lá no fundo do mar, Jesus é aquele, irmãos, que nos pegará pela mão e nos trará novamente, de novo, à vida. Ele vai ter poder para fazer isso. De todas as promessas, essa é uma plena promessa que a gente pode confiar. Que na maior tempestade da nossa vida, naquilo em que nós mais teremos medo e pediremos a Deus, assim, Deus, socorre-me, como estava ali no Salmo que nós lemos, 44, socorre-me, ó Deus. Quando a morte nos alcançar, Deus é aquele que vai estender sua mão e vai falar assim: tenha vida novamente. Venha novamente ao mar. A pior tempestade da nossa vida, irmãos. Deus certamente nos livrará. Certamente nos livrará. Deus é Deus. Ele tem o domínio sobre todas as coisas, Ele é soberano em todas as coisas. Ele é o que domina sobre o mar, sobre a natureza e sobre tudo aquilo que pode saltar os nossos olhos e falar: isso é impossível. É por isso que os discípulos, no último versículo, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ora, Ele é aquele quem criou o vento e o mar. É por isso que o vento e o mar lhe são servos. E a morte, que era o inimigo temoso, Jesus ainda é vitorioso sobre ela. Por isso que a morte tem que obedecer à voz de Jesus, e diante da voz de Jesus, a vida, ela volta novamente. Confie em Jesus, meu irmão. Esse texto aqui para que nós tenhamos plena certeza de quem Jesus é. E que nós tenhamos plena certeza no poder que Jesus tem. Eu não sei qual é o momento da sua vida, e eu não vou prometer que Jesus ele vai resolver todos os problemas da sua vida. O que eu posso te falar e afirmar é: Ele tem todo o poder para mudar qualquer circunstância da sua vida. Por isso, confie em Deus. Por isso, ore a Deus. Por isso, vá numa oração com Jesus, no mesmo sentimento com que você senta no banco dessa igreja. Ore a Jesus dessa forma. Com a mesma confiança que você senta num objeto inanimado, que é um banco,
Tenha essa confiança ao fechar os seus olhos e abrir a sua boca e falar com Jesus. Porque esse banco não pode mudar nada na sua vida. Mas Jesus pode mudar tudo na sua vida. E se ele não mudar, e essa realidade pode vir, creia em algo. E aqui é uma certeza. Certeza. Do último inimigo que todos nós passaremos, que é a morte, dessa tempestade, aqueles que creem em Cristo Jesus, depositam a sua vida no Redentor das suas almas, o Todo-Poderoso, o Emanuel, Deus conosco, esses se livrarão da morte. A morte é apenas o último inimigo a ser vencido. Porque Jesus garante confiança plena que esse inimigo ele venceu. E ele nos dá a bênção de desfrutar dessa mesma vitória. Creia em Jesus. Creia no seu poder. Creia na salvação que ele dá a todos nós. Vamos orar? Pai, louvado seja Ti. Obrigado, Senhor, por Tua palavra tão preciosa para nós, Deus. Preciosa porque nós, Deus, de fato, enfrentamos situações em nossas vidas que estremecem o nosso coração, que abalam a nossa alma, que nos fazem ter medo, Deus. Por vezes nós somos medrosos. Nós não confiamos, Deus, da maneira que deveríamos, por vezes, no Senhor. Muitas vezes a nossa mente, o nosso coração é roubado por um sentimento de incerteza com as coisas eternas. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, Deus, fazendo com que sejamos confiantes em Ti. Fazer com que possamos entender que o Senhor é o Deus Criador de todas as coisas. O Senhor é quem fez os céus, a terra e o mar. O Senhor é quem fez o homem, a mulher, para a sua própria glória. O Senhor é quem, diante do pecado, prometeu que viria o Redentor, o Salvador, e Ele veio. Morreu, ressuscitou, continua reinando sobre a história, Cristo Jesus. Por isso, Deus, nos ajude a confiar em Ti. Nos ajude também a ter a firme convicção que, apesar dos desafios, das lutas que nós passamos nessa vida, está prometida a cada um dos Teus filhos uma vida eterna na presença do Pai, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais medo, onde não haverá mais choro. Nos ajude a confiar nessa perspectiva futura, Deus, para que o mar revolto que nós estamos navegando nesses tempos não possam roubar a nossa alegria no Senhor. Nos ajude, Deus. Não nos deixem ser discípulos medrosos que, ao balançar do barco, desconfiam do Senhor. Porque nós, às vezes, fazemos isso mesmo, Deus. Nos ajude a ter uma segurança plena em Ti. A amar o Senhor acima de todas as coisas. A descansar a nossa alma no Senhor, Deus. Que a nossa confiança não seja depositada em coisas temporárias, em coisas que não têm valor, mas que a nossa confiança ela seja depositada unicamente e plenamente em Ti. É isso que nós oramos, Deus, confiados no Senhor. E agora, Deus, nós também pedimos que o Senhor possa olhar para o profundo do nosso coração, das nossas almas, no partir do pão e do cálice, Deus, que faremos agora. Lembrando sobre o que Cristo fez ali antes da sua morte. Que nós possamos, Deus, confiar também que o que nós faremos aqui faz parte da nossa caminhada nesse mundo, onde nós nos alimentamos do Senhor para sermos fortalecidos. Cada um de nós, Deus, enfrenta desafios e os nossos corações, cada um se encontra de alguma forma diferente para estar aqui diante da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Mas o que eu peço para mim e para os meus irmãos, Deus, é que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, nos ajudar a vencer os nossos pecados, que por vezes são pecados do medo, Deus. Que nós confiemos plenamente na promessa que o Senhor mesmo diz ao celebrar a ceia, que o Senhor voltará. Não nos permita duvidar da sua volta, Deus, mas que nós confiemos plenamente que um dia o Senhor voltará
e nós desfrutaremos de uma mesa farta diante do Senhor, onde que nós celebraremos essa ceia novamente contigo na tua presença, Deus. Coloca essa convicção e essa certeza no nosso coração. Nos ajude, Deus, e nos alegramos por poder participar do pão e do cálice. Louvado seja o teu santo nome. Amém, amém e amém.